Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Oh, Pai amado, amém. nós nos apresentamos diante de Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir Sim, a Senhor. Tua palavra, Amém. que o Senhor possa nos direcionar, nos suprir e tirar algumas dúvidas de nós também, nos dar correção, nos ajuda porque o nosso mestre é o Senhor. Amém, Senhor. O nosso pastor é o Senhor. Amém. Então, nós vimos aqui diante da fonte para receber o que é teu. Amém, Senhor. Nós não queremos nada nosso, não queremos oferecer nada nosso, Sim, Senhor. nós somente queremos receber de ti. Amém. Venha nos iluminar com a tua luz, a luz da vida, para que nós possamos ter uma direção com a tua palavra. Amém, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Amados irmãos, hoje eu queria falar um assunto que é conhecido de todos. Esse assunto, queria falar sobre os dois corpos. E envolve um pouco a origem dos dois, né? Para que nós possamos ir tendo comunhão dentro da palavra e os irmãos também podem participar, né? Para que nós possamos ter uma rica comunhão, né? Amém. Porque, na verdade, aqui não tem um mestre, ninguém vai ensinar ninguém, mas vamos ser direcionados pelo Espírito junto com os irmãos. Então, eu queria abrir com os irmãos. Nós sabemos a origem quando Deus criou o homem. Né? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, né? E aí nós vemos que Deus começou a trabalhar com a terra e fez o homem. E assoprou para dentro dele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente, né? Este homem, uma vez, ele teve contato com a serpente, né? O falar do inimigo e entrou nele aquela morte. Olha só que Deus, quando Deus criou o homem, diz que criou Deus ao homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas em capítulo 5 de Gênesis, versículo 3, se os irmãos vão comigo, Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz assim: viveu Adão, aquele que foi criado, né? 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Ele chamou Sete. Então, aí nós vemos que quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. Mas esse homem se uniu com o diabo, digamos assim, e é um fato, se uniu com ele, e agora ele veio gerar filhos, e já a geração dele já é a sua imagem e conforme a sua semelhança. Nasceu o homem, e nós vemos que esse homem veio a encher a terra, né? Encheu a terra, e esse homem não é nada mais e nada menos que o pó da terra. Olha só, antes de ir no livro que eu vou falar, aqui, a palavra sete, eu tinha anotado aqui, ele tem vários significados. O nome Sete, né, o filho de Adão. Vários significados, mas um deles eu escolhi, que ele é considerado, ou a tradução dele é substituto. Substituto, ou substituição. Então, Adão,
ele era conforme a imagem, mas 7 veio substituir. Aquela imagem que era no princípio para encher a terra, porque lembra em Gênesis capítulo 1, 27, fala assim, enchei a terra, né, e dominai, e era para encher a terra conforme a imagem de Deus. Sim. Onde a terra estivesse estendida, teria que haver a imagem de Deus. Mas esse homem não teve essa prática. Ele se uniu com Satanás e 7 veio a substituir aquilo que era a imagem. Ele começou, aí já nasceu a semelhança e a imagem de Adão. Certo, irmãos? Aí nós vemos em Salmo capítulo 104, versículo 29. Salmo 104, versículo 29. Amém, Pai. O irmão pode ler? Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e volta ao seu pó. Isso. Então, essa é o fim do homem. O homem vem do pó e volta ao mesmo pó. Volta ao mesmo pó. E olha só em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Tá vendo, irmãos? Então, Veja. esse é o resultado daquele homem que substituiu aquele primeiro. Aquele que era Adão, aquele que vem o substituto, já vem com essa finalidade de ele veio do pó e voltará ao mesmo pó, né? Então, agora Lucas capítulo 24, versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Isso. Então, aqui o que eu queria mostrar para os irmãos é com relação ao outro homem que foi gerado por meio do Espírito. Nós sabemos que esse homem, primeiro, a, a, o seu fim é no pó. Agora vem o Deus, fez um milagre, irmãos, nesse mesmo homem, na geração desse homem também nasceu uma mulher que se chamada Maria, não é? Nessa Maria, Deus criou o outro homem, mas a sua origem é diferente. A sua Amém. origem vem do Espírito. Amém. Vem, mas quando ele morreu e quando ressuscitou, ele não voltou ao pó. Essa é a diferença. Ele veio transformado. Olha só, irmãos. Amém. O corpo dele não viu corrupção, né, irmão? Não viu Amém. corrupção. Então, aí, irmãos, é um milagre imensa. Em João capítulo 3, Jesus falava assim, irmãos. Capítulo 3, versículo 3. Vamos lá, que nós possamos ver.
O que fala João 3:3, irmão? Diz assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então nós vemos, irmão, que esse mesmo Jesus, que ele tinha nascido daquele homem que a determinação dele é o pó, ele sabia que ele tinha que nascer de novo. Estava falando para Nicodemos, ô Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Agora, ele estava falando, não estava falando somente para Nicodemos, para ele nascer de novo. E Nicodemos entendeu desse jeito, naturalmente, né? Mas Jesus está falando de si mesmo. Ó, Nicodemos, eu estou na carne, que eu nasci da carne, eu sou carne. É necessário nascer de novo para que possa entrar no reino. É preciso fazer isso. E olha só, irmãos, em Mateus capítulo 1, versículo 18. Nós veremos aqui a geração. Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse estes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Então, a geração de Jesus, na carne, ele vem de uma linhagem do Espírito, não vem da linhagem de Adão, aquele que estava determinado a pó. Mas a linha dele era do Espírito. Agora, ele já nasceu na carne, né? Está na carne. Mas era necessário ele nascer de novo. E nessa geração, irmãos, nós vemos que a expressão de Deus pelo Filho é impressionante. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, diz assim, irmãos: eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A expressão de Deus nesse filho, quando ele nasceu na carne, a expressão de Deus falou que o filho nasceu do Espírito Santo. Agora, Deus está dando uma referência desse filho, que é o filho amado. Uma declaração desse filho. Agora, no batismo dele, Deus falou por ele: esse é meu filho em quem me comprazo. Certo? Agora, esse mesmo filho em quem Deus tem o prazer nele, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, fala outra referência, tem outra declaração pelo filho. Seis, quanto, irmão? Não, Hebreus 1:5. 1:5. Ah, 1,5. Capítulo 1, Pois a versículo qual 5. dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Essa declaração, irmãos, que hoje te gerei, não foi naquele quando ele foi gerado no ventre de Maria. E essa declaração também não foi quando ele foi batizado. Quando ele falou: esse é meu filho em quem me comprazo. Aqueles dois momentos que Deus falou que era filho dele, estava falando do filho único, né?
Agora, em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, já fala não do filho único, mas do primeiro filho. É o primogênito. Agora, quando que aconteceu isso, irmãos? Quando foi que Deus declarou que esse filho nasceu? Em Romanos capítulo 1, versículo 4. Alguém tem aí? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então, essa foi a declaração pela ressurreição. Ele foi declarado filho de Deus que nasceu do Espírito. Amém. Por isso que ele Amém. falava em João Aleluia. capítulo 3. Por isso que ele falava assim: é necessário nascer de novo. Era preciso nascer de novo para que possa estar ativo o reino. Se não tem novo nascimento, não tem reino. Nós podemos entrar, podemos ver o reino por meio do novo nascimento desse único filho. Amém. Então, esse filho, irmãos, ele quando foi designado filho, declarado filho de Deus, não é que ali ele se tornou filho de Deus. Essa foi uma declaração de Deus. Foi 3 declarações: nascimento na carne, na geração, no batismo e Na agora na ressurreição. ressurreição. Amém. Aleluia! Agora, esse homem, esse novo nascimento, é o Espírito. Amém. Esse novo nascimento, esse novo filho, ele tem um corpo, irmão. Ele tem um corpo. E Interessante, né, esse irmão? corpo... É nascer Amém? da água e do Espírito, né? Isso! Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, né? Tem Isso! esse versículo aí muito precioso também para se ler, né? Se o irmão quiser ler. Aleluia! Então, E não agora, somente com a água, mas também com o sangue, né? Ele fala, exatamente. né? Agora, ele já nasceu do Espírito, ele tem um corpo. Amém. Amém. Esse corpo, irmãos, é importante nós compreendermos. É uma confusão que existe hoje em dia no meio do povo cristão, porque eles confundem esse corpo. Eles não compreendem que esse corpo é a igreja. Agora, esse corpo que é a igreja, eu não vou falar da parte prática ou administrativa da igreja, mas do modo geral. Segundo o meu ponto de vista, que eu vejo nas Escrituras. Esse corpo, irmão, segundo Efésios, capítulo 1, versículo 22, esse corpo que nasceu de novo, que é o Espírito, esse é a igreja. Amém. E Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele fala que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, irmãos, por que ele é a cabeça do corpo? Porque não existe corpo sem cabeça, né? Porque a igreja é o seu corpo. Tem que ter cabeça. E ele mesmo é a cabeça do corpo que é a igreja. Agora, onde está a nossa, digo assim, no povo cristão? O problema está que terreniza, digamos assim, uma maneira coloca de uma maneira terrena a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Agora, esse corpo de Cristo, o que é, irmão? É carne? É Espírito. É espírito.
E esse corpo de Cristo que é Espírito, olha só em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Só vou pegar aqui, irmão, para não perder a sua linha e trazer a lembrança para nós aqui o versículo. Nós Sim, hoje que estamos na fé, somos a igreja, né? E a igreja é espírito, né? Ele é espírito. Então, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, né? E são esses que o Pai procura, né? Como seus adoradores. isso. Exatamente. Aleluia. Olha só, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, 16. Fala assim, Paulo falando para Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Amém. Essa casa de Deus não é um local. Essa casa de Deus não é uma localidade. Essa casa de Deus não é um grupo de pessoas. Não é um grupo de carne. Aquele que nasceu do pó e volta para o pó. Essa casa de Deus que é a igreja do Deus vivo. A casa é a igreja do Deus vivo. E o que é essa igreja do Deus vivo? É coluna e baluarte da verdade. Amém. Irmão, se nós falamos que nós somos coluna e baluarte, estamos muito errados. Porque nós não somos. Essa casa é espírito. É espiritual. Olha só, como é que a Escritura determina como que é essa casa? Em versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. É a manifestação dessa casa. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Esse fato foi só nesse Filho de Deus, aquele que foi gerado por meio do Espírito Santo. Isso não aconteceu ainda em nós. Sim. A verdade, irmão, é que nós somos a igreja nele. Sim. Não A é fé, que nós nos agrupamos, nós fomos chamados num grupo e nós consideramos igreja. Não. Irmãos, eu fui liberto por essa grande confusão que nós tínhamos antes. Hoje estou muito contente, muito feliz. Hoje eu sei que nós somos a igreja nele. Nós somos parte da igreja. Mas porque não é que você e eu sejamos membros. Não, nós fomos colocados nele. Pela semelhança da sua morte, ou seja, na sua morte nós fomos também colocados como semelhantemente nós mortos, mas não ocorreu isso em nós. Ocorreu somente nele. Ele ressuscitou, nós, pela fé, também semelhantemente, nós também ressuscitamos, mas pela fé, não ocorreu em nós. sim. Ocorreu somente nele. E esse corpo que é a igreja, irmão, hoje é muito confundido porque as pessoas pensam que é um grupo de pessoas dentro de uma localidade. Inclusive, nós viemos de um grupo que nós tínhamos que avançar para encher pessoas para fazer descansar Deus. Olha só, irmão, onde que nós tínhamos esse pensamento. Que Deus tinha que descansar nessa cidade, na casa de Deus, que é a igreja. E essa igreja não são as pessoas. Essa igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo não é carne. Ele é glorificado. Ele é espírito. Hoje nós experimentamos a glorificação de Cristo pela fé.
Hoje nós experimentamos a transformação é pela fé nele. A nossa mente vai sendo transformada, o nosso pensamento vai mudando, vai sendo substituído. Olha só a substituição. Deus começa a substituir aquele que era velho, colocar coisas novas na nossa mente. Essa é a transformação. E, de fato, quem foi transformado foi ele, foi Cristo. Ele estava em carne e foi transformado em espírito. Ele morreu na carne, né? E quando ressuscitou, ele ressuscitou em espírito. E quando Deus olha, irmão, Deus olha, ele só vê dois homens sobre o universo. 1 Coríntios 15, 45, ele fala assim, vamos lá, vamos abrir para que nós possamos ver isso aí. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante ou espírito que dá vida. Leu 44. Amém? Leu 44. Sim, amém. Semeia esse corpo natural, eu vou chegar ali. Mas primeiro eu quero enfatizar esse 45. Tá bom. Deus só vê dois homens no universo, irmão. O primeiro Adão, aquele que foi crucificado juntamente com esse último Adão. Agora nós, irmãos, todos nós procedemos desse Adão. Romanos 5,12 fala que todos nós viemos desse Adão. Inclusive, nós podemos abrir. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado ao mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos nós viemos desse Adão, o primeiro. Só que esse primeiro Adão, ele foi levado lá na cruz. Ele foi crucificado também lá. Não foi somente Jesus. Na verdade, Jesus, mas nele foi o pecado. Foi crucificado nele. Hoje, irmãos, pela fé, nós estamos em Cristo. Amém. Hoje, pela fé, nós temos um novo nascimento. E esse novo nascimento não é que nós nascemos de novo, mas é ele que nasceu de novo. Ele é a nova criatura. Por isso que fala, em maneira que se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Não é que você é nova criatura, mas está na nova criatura que é ele. Amém. Nele nós somos nova criação. E as coisas velhas passaram. Por que as coisas velhas passaram? Porque a coisa velha é o velho homem. Foi substituído, irmão. Foi substituído, aleluia! Irmão Genaro, Sim. aí fica claro aquele Romanos 6,4, que fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Muito. Tá vendo, Amém. irmãos? Que nós vemos aqui que nós fomos colocados nele. Nele Isso é importante. Isso, nós colocamos nele, porque eu não morri ainda. Amém. Meu filho não morreu. Mas em Cristo nós morremos, porque ele morreu por nós. Sim. Amém. Aleluia. Agora vamos Aleluia, irmão. 1 Coríntios 15, de novo.
1 Coríntios 15 é um 15. banquete, né? É um banquete, 1 Coríntios 15. Isso. Olha só o 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Então, essa vida de Deus que nós recebemos, que a Bíblia menciona que nós recebemos a vida de Deus, não é que a vida de Deus se misturou com a nossa vida ou se amalgamou e hoje nós temos a vida porque nós nos mesclamos com a vida. Não é assim. A vida de Deus foi nos dada, é igual assim, ó. É uma suposição. Essa aqui é um exemplo, na verdade. É a vida de Deus, ele me deu. E eu tenho essa vida. Tá certo, irmão? Ele me deu a vida e eu tenho a vida de Deus em mim. É o Espírito dele, irmão. Amém? Como é que é, É o, irmão? é o Espírito dele que recebemos hoje para andar por esse Espírito. Isso. Aí veja bem de novo. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então não ocorreu ainda em nós nada. O fato é que em Cristo aconteceu tudo isso. Logo vai ser nós. Agora o versículo 44, que o irmão estava mencionando, diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Agora, irmão, você já ressuscitou? Não. Ainda não. Mas nós temos a ressurreição. Só pela Oi? fé. Só pela fé. Isso. Mas nós temos a ressurreição, que é Cristo. Sim. Pela fé. Isso. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, é sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, Adão, né? Formado da terra e é terreno. O segundo homem é do céu. Como é que nós vamos falar que nós somos a igreja? Se nós somos da terra, nós somos terreno. Ele é do céu. E além disso, ele está do lado de Deus. Pela fé, irmãos, nós também estamos lá. Porque nós cremos nessa palavra. Pela fé, nós fomos colocados, nós fomos substituídos desse corpo natural para o corpo celestial. Aí que é a palavra, irmão. Unidos com Cristo, né, irmão? Essa é a união. Amém. Isso. O versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Muito claro, irmão. Sim. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Pela fé nós somos celestiais. Aleluia! Pela fé nós temos o Espírito. Amém. Aleluia! Amém. Pela fé, irmãos, nós temos Deus. Amém. Nós temos o Espírito. Nós temos a vida. Aleluia. Aleluia! Pela fé nós temos a palavra, a promessa. Nós temos tudo que Deus é. Tudo é pela fé. Olha só 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, traremos também a imagem do celestial. Então isso vai ocorrer para nós também, irmãos. Em nós. Em nós vai ocorrer. Mas até então, irmão,
Nós estamos aqui caminhando nessa terra, mas expressando aquele Deus que foi, digamos assim, ocultado em Adão. Foi ocultado e por isso ele foi substituído. Agora, irmãos, esse mesmo Deus que gerou seu filho, trouxe para nós. A linhagem dele é o Espírito. E ele tem um corpo. Ele é a cabeça desse corpo. Ele é a igreja. Ele é a casa de Deus. E nele nós todos fomos colocados. Aleluia! Pela fé, irmãos. Então nós não podemos falar hoje que nós somos a igreja. Mas nós estamos na igreja sim, que é o seu corpo. O corpo celestial. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Essa foi uma limpeza que houve no meu coração, porque havia uma preocupação terrível. Mas para onde que não vão parar? Onde que não vão, o que não vão fazer? Aonde vai ser a igreja? Rapaz, quando veio essa palavra no meu coração, eu fiquei muito contente. Falei assim, graças a Deus. Graças a Deus que a Liberto, né, irmão? igreja... Hã? Ficou liberto. Fiquei liberto, irmãos. Que a igreja é a casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Amém. Então, nós, irmãos, nós somos parte da igreja e nós nunca podemos fundar nem formar nada da igreja. Mas sim, nós podemos expressar, porque aquele Cristo está no nosso coração. A igreja está no nosso coração. Ele é a cabeça. E ele é aquele que vai expressar através de cada um de nós que fomos chamados para dentro dele. Nós, juntos, irmãos, nós expressamos aquele Cristo que era para se expressar desde o princípio. Porque era para encher a terra. Era para dominar a terra. Mas isso não aconteceu. Foi enchido a terra, sim, mas não da vida de Deus. Foi preenchida a terra com a imagem, mas não a imagem de Deus. Foi multiplicado, mas o homem somente expressava da onde que ele nasceu, digamos assim, se uniu com aquela serpente, ou o diabo, né? Então, um homem somente vem a expressar a sua natureza. Mas graças a Deus, irmãos, Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, ele nos deu o seu filho. E hoje estamos nesse filho. Esse filho é o nosso Senhor, o verdadeiro Deus em quem nós estamos. Louvado seja o Senhor. Hoje nós podemos falar, irmão, que nós temos a transformação, nós temos a vida, nós temos o Espírito, nós temos Deus pela fé nele. Nele nós morremos. Nele nós podemos experimentar a nova criação, um novo nascimento, e nele nós podemos, irmãos, ser transformados e expressar esse Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Essa é a pequena porção que eu trouxe essa manhã, irmãos. Amém.